inclusive para aquele viajante que já está acostumado aí a rodar pelo mundo afora, está buscando um turismo de luxo, um turismo sofisticado, requintado. Será que a gente tem isso aqui em Salvador? Com certeza a gente tem, viu? Turismo de luxo, a sofisticação de Salvador é o tema do nosso primeiro painel dessa tarde e os nossos convidados já estão aqui conectados no nosso telão online. Vamos colocar eles aqui. Temos o Antônio Massafera, empresário do Fera Palace. Será que já está por aqui o Antônio? Não. Ali temos a Simone. Simone, já me ouve? Boa tarde. Olá, Simone Scorsato, diretora da Associação Brasileira de Turismo de Luxo. Você fala de onde, Simone? Olá, tudo bem? Eu falo de São Paulo. Maravilha. Como é que tá o clima hoje aí? Tá frio, tá quente? Tô vendo um solzinho entrando ali. Tem um... Tá quente, não tão quente quanto Salvador, seguramente, mas tá um clima gostoso. Aqui tá maravilhoso também. Então a gente vai chamar ainda para essa roda aqui o Antônio Massafera, que é empresário do Fera Palace. Não sei se ele vai entrar. Temos também o Bob Bettenson, já tá aqui, já ouviu uma voz, ainda não vejo, mas já ouviu uma voz. O Bob Bettenson, diretor da Matueté. Tem também o Tomás Pérez, diretor da Teresa Pérez. A moderação desse painel vai ser por conta da Simone Scorsato. E eu não visualizo aqui no nosso telão os outros convidados, mas o pessoal que está conectado, que está assistindo a gente, já consegue ver, produção? Vocês conseguem confirmar isso para mim? Se os outros convidados já estão conectados ou realmente só a Simone? Parece que já estão ali, não é isso? Todo mundo me ouve? Sim. Ouvimos bem. Maravilha. Ali o Antônio Massafera. Antônio, tá me ouvindo? Dá um tchauzinho. Maravilha, tá ouvindo bem. Para confirmar que você tá me ouvindo bem, Antônio, eu queria que você dissesse assim, Pablo, você ganhou uma diária aqui no Fera Palace. Ganhou, quando quiser. Basta vir. Maravilha. Eu amo testar o áudio e o vídeo dessa forma. É incrível, né, gente? Bom, Simone, a mediação desse painel é sua. Esse painel luxuosíssimo, diga-se de passagem, né? Então vamos falar sobre luxo e sofisticação aqui em Salvador. Vou te dar 30 minutinhos, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Até já. Tá bom, muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aqui da Secretaria de Turismo de Salvador, né? De mediar e moderar esse painel. Então, aqui eu tenho comigo o Antônio Massafera, que é do Fera Palace, o Bob Bettenson, que é da Matueté, e o Tomás, da Teresa Pérez. Então, a gente está falando aqui de produtos e cadeia de distribuição do turismo de luxo no Brasil, né? E eu sou diretora executiva da BLTA, que é a Brazilian Luxury Travel Association. Então, acho que, num primeiro momento, seria interessante pensar um pouquinho, eu acho que aqui eu vou moderar, né, e os meus colegas vão me ajudar aqui a contextualizar o que é o turismo de luxo, né? Então, eu acho que é uma primeira discussão que eu acho que vale colocar, sobretudo em Salvador, né, que é uma capital extremamente diversa, né, e pulsante em termos de cultura, e recentemente a gente lançou o manifesto da BLTA, que ele é baseado em 3 pilares, né, que é autenticidade, diversidade e sustentabilidade. Então, diante desses 3 pilares, eu faço primeiro uma provocação aqui, que vocês nos ajudem a contextualizar e mostrar aqui para o público, para a audiência, o que significa o turismo de luxo, o que é, quem é esse perfil de cliente que consome esse tipo de segmento. Quem quer começar? Bob? Tomás? Bem, prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Dividir um pouquinho da minha visão, né? O perfil da pessoa que procura o turismo de luxo é uma pessoa que busca experiências e culturas diferentes com conforto, né? É uma equação que é um pacote, não é nunca um elemento sozinho. Você precisa ter acesso, infraestrutura e cultura, né? Uma vez que você esvazia um desses elementos, você acaba perdendo força no dito luxo. O público que procura Salvador para esse elemento tem um público brasileiro que está crescendo. O brasileiro viaja menos que a gente gostaria pelo seu próprio país, não é uma questão de Salvador ou do Amazonas, eles viajam menos no setor de luxo internamente, mas tem sido uma demanda crescente e perante a Covid muito em alta. E o estrangeiro
obviamente é um turismo muito significativo, muito importante. A Bahia, como um todo, fez um ótimo trabalho ao longo de décadas promovendo a cultura baiana e Salvador liderando esse esforço. A representatividade cultural, histórica, a infraestrutura hoje estão muito bem posicionadas e certamente após a pandemia a gente vai rapidamente rever a reaparição de passageiros de mercados mais sofisticados e de tarifas mais altas retornando à cidade. É interessante, Bob, que você coloca exatamente a questão da cultura. Mas você, como um especialista em viagens no mundo inteiro, Salvador, ela é realmente uma pílula que a gente pode colocar assim de cultura pulsante brasileira? Eu acho que de luxo. Bom, primeiro como cultura, né? Salvador é o berço, né? Da cultura e da religião no Brasil. E agora também, quando melhorando a qualidade dos hotéis, que nem o Fera, o Fasano, entre outros, isso melhora muito para captar esse tipo de cliente. Normalmente, quando você fala de mercado de luxo, às vezes precisa dizer só que luxo você precisa esbanjar. A simplicidade, mas você estando num horário, num local que essa autenticidade sendo exclusiva e quase raro e único, significa o luxo, né? E o Bob falou algumas palavras que Salvador e Bahia, em geral, fez um trabalho excepcional, né? Então, assim, principalmente no mercado externo, muita gente sabe o que é Bahia, o que é Salvador, é impressionante. Então, até dou os parabéns aí para vocês, porque vem desenvolvendo esse trabalho. Para o mercado de luxo, não é só o hotel, mas acho que tem que combinar com tudo, né? Essa cultura, restaurante, a cultura que eu digo, para ele poder entender melhor o povo, a história, né? Tem um museu, como é que eles lidam, como é que é um comércio, é isso que eles vão buscar, né? Na Índia, a gente vai num lugar, em Delhi, que é onde que é todo o centro da cidade de Delhi, onde é que se faz a maioria dos negócios. E lá não é um lugar que a gente pode falar que é um lugar limpo, mas é ali é ali a vida deles, é ali que você está entendendo como é que eles transitam. Acho que é isso. Então, Salvador... tem mais um outro ponto também, que o brasileiro agora, por causa do Covid, está viajando no Brasil. Isso o Bob comentou, é realmente fantástico o que está acontecendo, né? Eu estou pegando o lado bom, né? Como o brasileiro não pode ir para a Europa, Estados Unidos, não tinha a maioria dos voos, e vários outros países, ele está ficando aqui. Então, várias famílias estão conhecendo o Brasil, estão impressionados e querem voltar para vários lugares. E Salvador é um dos pontos que as pessoas estão com interesse, e além de Salvador, né? Salvador pode ser uma parada para ir para um resort, né? Para depois ter essas outras experiências. Mas eu acho que isso é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Antônio, você efetivamente está em Salvador, né? Você recebe, né? Você vive Salvador, né? Turismo de luxo, um ícone aí, o seu hotel faz parte desse segmento. O que é esse segmento e de que forma que você viu esse segmento também agora nesse momento, o que o Tomás acabou de dizer, né? Que os brasileiros estão redescobrindo o Brasil, né? Você percebeu uma diferença do que antes você oferecia como produto de luxo e agora esse consumidor pós-pandemia, digamos assim? Boa tarde a todos, prazer estar aqui. Essa indústria de luxo, eu junto, né, uno aí o que o Bob e o Thomas falaram, e eu acho que uma classificação muito boa realmente é que você precisa de experiência única com comodidade, né? Antes eu trabalhei muitos anos, me lembro do Tomás nessa época, como diretor mundial do Grupo Savoy de Londres, né, do Mayport. Então eu dirigia, estava sob a minha alçada o Claridge's, o Barclay e o Connaught,
que são, na minha opinião, os hotéis mais luxuosos do mundo. Se você quer considerar luxo, basta você se hospedar no Claridge's, não há nada mais luxuoso, na minha visão, do que se hospedar no coração de Mayfair. O que a gente tinha lá no Claridge's? Você tinha uma comodidade maravilhosa, né? Você tinha uma localização, você tinha acesso a Londres, obviamente, e Londres tem muita atração, né, para todas as pessoas do mundo todo. O que foi mudando lá, só para poder fazer uma intro, né, a gente está falando de luxo, eu estou falando aqui de alto luxo, né, Iberlux, que as pessoas chamam. O que foi mudando nesses hotéis? Mais e mais os hóspedes, eles iam deixando aquela suntuosidade e o luxo per se, e eles iam querendo mais experiências do local. Então, não era um mordomo, não era uma coisa assim, extremamente cara que atraía as pessoas. Então, esses hotéis conosco, eles foram realmente se transformando em mais experiências autênticas. E eu acho que não existe nada mais autêntico do que uma experiência em Salvador, né? Eu vim para cá alguns anos atrás passear em Salvador, me encantei com a cidade, especificamente com o prédio do Fera Palace, que é um prédio construído em 1934, na rua que se chama Rua Chile, mas se chamava anteriormente Rua Direita do Palácio, que era a rua que ficava do lado direito do Palácio de Tomé de Souza. Um dado que muita gente não sabe, essa Rua Chile foi fundada em 1549, foi a primeira rua construída no Brasil pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Então, onde tudo começou está aqui. 2 portas tinha a cidade, né? Então era uma cidade muito pequena, era um vilarejo, mas Tomé de Souza trouxe um urbanista de Portugal, se chamava Luís Dias, e ele replicou aqui em Salvador o que as cidades portuguesas almejavam, como elas foram construídas, cidade alta, cidade baixa, muito para poder também ter a proteção da população. Então, tudo nasceu aqui, o berço da civilização brasileira é Salvador. O que você encontra em Salvador, se a gente estiver falando de autenticidade, de experiência? Você tem aí uma culinária maravilhosa, né, a culinária baiana, com uma influência africana muito grande. Você tem musicalidade fantástica, né? Os grandes músicos de Salvador é uma coisa assim fantástica, quando você dá uma olhada na área musical de Salvador, a começar com Dorival Caymmi, com, né, hoje em dia Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e por aí vai. Você tem ali a questão das religiões de matriz africana, também que atrai muitas pessoas, esse sincretismo religioso, esse mix que foi feito entre a religião católica e a Umbanda, por exemplo, né? Era a forma dos escravos poderem praticar a sua religião e não serem punidos por isso. Então, eles pegaram os orixás, incorporaram ali e transformaram como se fossem os santos da Igreja Católica. Você tem em Salvador o maior complexo colonial das Américas, é uma coisa assim fantástica, são mais de 4.000 imóveis tombados, né? Então, simplesmente muito único. Você tem ainda, como eu disse, essa questão da história, que eu acho que não tem lugar nenhum do mundo, talvez você tenha ainda Ouro Preto, Rio de Janeiro, mas é onde tudo nasceu. Então, quando a gente fala em experiência, em luxo, eu acho que Salvador tem absolutamente tudo para atrair pessoas do Brasil e pessoas do mundo todo, né? É a cidade com o maior índice de população negra do mundo fora da África. Então, não tem coisa igual. Então, a gente está falando, né? Vocês falaram autenticidade, experiência, é uma experiência única no Brasil, né? Sem contar a Baía de Todos os Santos, que é a maior baía de águas tropicais do mundo. Então, eu acho que luxo em Salvador é você experienciar, né? Nem experimentar, mas experienciar tudo isso que a gente está vendo em Salvador com comodidade, né? Hoje nós temos um hotel como Fera, a 50 metros da gente também, aqui na Rua Chile, nós temos o Fasano. Então, as pessoas que têm uma demanda por uma maior sofisticação, têm ambos hotéis para poderem estar se hospedando bem e poder estar vivendo esse dia a dia que eu acho que é tão especial em Salvador. Interessante. Salvador realmente é um destino que impacta, né? Eu acho que todo mundo que já foi à Bahia tem a célebre frase, você já foi à Bahia, né? Não, então vá, né? E Salvador realmente, como capital, ela de uma certa forma também portão de entrada, né? Para quem chega e também portão para quem deseja entrar e conhecer um pouco mais a Bahia. E obviamente a gente teve um impacto aí de voo, né, da questão da entrada dos estrangeiros no Brasil, obviamente, mas continua sendo e continuará sendo um hub de entrada, né? Dentro das experiências que a gente conhece, o Antônio já falou, né? Sincretismo religioso, a questão da culinária,
os museus, o próprio Pelourinho, né, que você tem ali inúmeros patrimônios históricos, né, a questão do Farol da Barra, Baía de Todos os Santos, enfim. Isso é uma diversidade, digamos assim, de experiências. Dessas diversidades de experiências, quer dizer, o que a gente pode considerar, ou o que vocês colocariam como uma experiência singular para o turismo de luxo, enfocando um pouquinho o que o Bob colocou no início da conversa, que existem alguns fatores que fazem essa combinação, né? A qualidade da experiência, a diversidade da experiência, o impacto cultural que ela pode nos trazer e, obviamente, a excelência de serviço que deve vir junto com esse pacote, né? Então, o que hoje a gente pode falar de uma experiência de luxo em Salvador, envolvendo isso, esses pilares, né, de cultura? Porque é importante a gente colocar essa questão do turismo de luxo, porque ele tem uma excelência de qualidade na prestação de serviço, né? Então, a gente tem uma pujança cultural, mas o que a gente pode, de que forma que a gente pode trabalhar isso como um produto característico do turismo de luxo? Eu acho, Simone, se eu puder abrir aqui, eu acho que é importante somar um elemento a essa análise, que é o luxo tem uma característica importante, que é que o luxo é uma coisa rara. Ela normalmente, independente de onde a gente esteja no mundo, e se a gente está falando de experiências ou de consumo, no ambiente de consumo, ela tem que ser rara. Se você tiver uma roupa que são feitas milhões e milhões de peças, ela deixa de ser rara. Ela pode ter uma qualidade fenomenal, mas ela deixa de ser rara, ela deixa de ser luxo. Então, para mim, quando eu olho em Salvador, é importante lembrar isso, porque parte da premissa é que tem que ser algo um pouco mais exclusivo em número de pessoas, frequência, né, exposição. E aí você tem coisas que não são tão bem conhecidas, né? Eu acho que somado a toda essa questão da cultura que a gente falou, tem um outro elemento que o Brasil tem em Salvador, concentra muito, que é a espontaneidade, né? Tem uma conectividade humana em Salvador que é muito rara, seja de diferentes níveis sociais, raças, perfis, habitats, tudo, as pessoas se conectam com uma sinceridade muito grande, e isso, para o estrangeiro, é muito tocante. Então, isso abre muito a porta. Uma das experiências que a minha, o que a Matueté, eu mais gosto, é um dia onde a gente compõe entre uma parte de cultura afro, porque a partir do momento que você tem alguém que consegue analisar a cultura afro com profundidade correta, porque se a gente entra muito fundo, a gente se perde, é uma vastidão de informação, mas uma certa profundidade, ela embasa muito do que nós brasileiros somos, sejamos loiros, morenos, o que seja, a gente relaciona todos os estados com influência da cultura afro que nasce em Salvador, né? Então a gente começa o dia com isso, a gente almoça num lugar um pouco fora do convencional, né, que é o Paraíso Tropical, que eu acho que tem uma culinária muito regional, não é um restaurante de passagem, né, e à noite ou à tarde a gente gosta muito de fazer um trabalho com um percussionista que recebe no estúdio da casa dele, e ele trabalha os elementos de percussão mais ou menos nascendo nas origens tribais e subindo para hoje e colocando em contexto como é que aquilo faz parte da música brasileira como um todo, não é da música baiana só. Então, é importante, que eu diria, ter certeza que a gente consiga conectar a fala com o nosso público. Tem vezes que a gente vai receber alguém que quer se aprofundar tremendamente, tem outras vezes que não. Mas é importante saber fazer esse gancho. E é importante também saber sair do usual. O público, de forma geral, vai achar as coisas bem colocadas. O Fera é um lugar espetacular, assim, jantar no Fera, no pôr do sol, subir, arrumar um drink na beira da piscina, é imbatível. Mas ele está visível, é uma questão comercial, a pessoa tem que se hospedar lá, por isso que ele é exclusivo. Então, acho que é importante, quando estamos falando com os empreendedores, com as agências, com as pessoas de Salvador, entenderem que muitas vezes conseguem compor essas experiências de outras formas, e sempre garantindo segurança, conforto, né, e equilíbrio na informação e fluidez.
Muito bom. Tomás, e pela Tereza Pérez, assim, quantos dias a gente pode ficar em Salvador? Eu adoraria ficar, por exemplo, o mês inteiro em Salvador, né? Mas acho que às vezes isso não é possível dentro do turismo de luxo, né? Mas assim, se a gente fosse trabalhar isso, ainda mais agora que eu acho que com a pandemia o número de diárias, né, parece que aumentou, né? As pessoas antes viajavam, ficavam 3 dias, parece que agora elas estão ficando mais viajando, mas ficando mais tempo no destino, né? O que seria um bom tempo para ficar em Salvador? Tirando o meu mês que eu gostaria de ficar, né? Digamos assim. Desculpa, eu estava no mute. Bom, não tem... uma das questões, né? Acho que o Bob falou muito bem, mas eu acho que a coisa mais importante é conhecer esse viajante, né? Então, quem é o agente de viagem, ou nos próprios hotéis, quem é esse daí, quanto ele tem tempo disponível, o que ele gosta de fazer, né? Então, óbvio, pode passar 4 noites, pode passar 6 noites, até está tendo acho que vai ter um novo caminho aí pelo mundo, que as pessoas vão poder ficar mais tempo nos lugares, e ele pode mesclar o trabalho com o lazer. Então, isso vai acontecer pós o Covid. Aí não tem prazo, tem gente que pode passar, tanto é que muitos hotéis pelo mundo, tive um call agora com um hotel, com uma cadeia que falou assim, olha, quem ficar acima de 10 dias com a gente, tem lavanderia de roupa, lavar as roupas é free, né? Não cobra. Então, eles estão criando, por quê? Porque está tendo essa demanda. Mas só para ir no foco mesmo, existe muito de final de semana, que tem pedido final de semana, de ir numa sexta ou de manhã, enforca a sexta e vai, mas aí vai depender do tempo, e esse tempo tem crescido no Covid. E 3 noites de hospedagem, eu acho que pelo menos isso, para poder fazer esses passeios do dia inteiro, por exemplo, alugar um barco, fazer a Baía de Todos os Santos, que é maravilhoso, como o Antônio mencionou, e o Bob. Eu fui até num restaurante que eu achei muito interessante, quer dizer, não é cultural, mas é agradável, que é o Amado, acho que todo mundo conhece, está do lado, aí tem a marina, então facilita, né? E aproveitar também o hotel que ficar, né? Eu tive o prazer de ficar no Fera, adorei, está de parabéns, viu, Antônio? Obrigado. Serviço impecável, ali é a piscina também. Então, criar experiência, e criar a experiência daquilo que o cliente valoriza. Então, não adianta você fazer um cliente acordar muito cedo para ele fazer tal coisa se ele não gosta. Então, a gente tem que ver cada um para poder entender essas experiências. Mas existem roteiros próximos também, né? Experiências próximas a Salvador, né? Das cidades que também são coloniais. Dá para criar muita coisa, o Bob mencionou bastante, para esse viajante. O que a gente pode concluir aqui da fala do Tomás e do Bob é que o produto de luxo é um produto personalizado, né? Eu preciso entender exatamente quem é o meu cliente, o que ele quer, e tentar, ao máximo, customizar isso ou trabalhar essa experiência para que realmente ele tenha esse conhecimento, né? Porque eu acho que luxo está muito envolvido também em buscar conhecer, se aprofundar, mergulhar na cultura daquele lugar e sair daquilo com, né? Eu vivi Salvador, né? Antônio, você concorda com isso? O que você... Eu adoro, por exemplo, conhecer um pouco mais das culturas, né? Então, eu sei que não pode, mas, por exemplo, eu adoraria conhecer mais sobre o Filhos de Gandhi, né? A gente consegue fazer isso, mesmo fora, a gente vai ter carnaval, não vai ter carnaval, acho que o carnaval foi adiado, né? Foi para junho, né? Mas o que a gente poderia fazer em pequenos grupos agora, trabalhando a questão dos protocolos, né, da pandemia? Será que a gente consegue, né, trabalhar isso agora? Será que isso não é uma oportunidade também de criar experiências mais customizadas, personalizadas nesse momento? Para conhecer um pouquinho mais do que seria uma pílula, do que seria o carnaval, né? De que forma que a gente... Eu fico pensando nisso, né? Eu adoraria ir para Salvador e
e conhecer um pouquinho mais do que seria o mundo do carnaval, mesmo não vivendo isso de forma como é possível agora, mas, enfim, o feriado vai existir, né? Então, de que forma que, de repente, os empresários estão se organizando, né, a própria secretaria. Estou colocando aqui o meu total desconhecimento nesse assunto e estou jogando aí a bola para você, né? Não sei se você consegue me ajudar. Eu concordo aí com ambos, né, especialíssimos em luxo, tanto o Bob quanto o Tomás. Eu acho que quem viaja quer uma experiência única. Quando eu pensei em conceber o Fera Palace aqui em Salvador, foi muito o que tem de especial no Fera que o liga aqui a Bahia a Salvador. Não adianta fazer um hotel de rede, como tantos tem aí, que é um hotel que é a mesma coisa, você encontra em São Paulo, você encontra em Salvador, você encontra em Paris, você encontra em Londres. Então, eu acho que tem que ser uma experiência única. A pessoa tem que sentir, eu gosto muito, no caso de hotéis com personalidade. Ele tem que refletir o ambiente onde ele está inserido. Então, eu acho muito especial. Seja na África, seja na Índia, tem que sentir que você está lá. E quando você vem a Salvador, a minha ideia de concepção do Fera foi fazer isso. É um prédio Art Deco, nós reconstruímos todo o Art Deco do prédio, um dos mais lindos, né, modéstia à parte, que eu acho do Brasil, temos Art Deco, e nós também damos um toque, olha, você está na Bahia, as obras de arte são todas, né, de Joaquim da Cravo, etc. Então, em Salvador, vocês, obviamente, aí mencionaram algumas atrações que são muito bacanas, né, e eu acrescentaria a elas, mesmo que não seja no caso, Simone, coisas tão escondidas, mas eu acho que coisas que o turista hoje, qualquer visitante tem que visitar em Salvador. Por exemplo, você tem a Igreja Basílica da Sé, que está totalmente restaurada, mais de 10 milhões de reais do Pax da Históricos Investida. A Basílica da Sé parece que está numa igreja em Portugal, não deixa nada a desejar, a nossa Basílica da Sé não deixa nada a desejar para uma igreja em Portugal, na Espanha. Você tem a Igreja de São Domingos completamente restaurada nos últimos 5 anos. A Igreja do Paço completamente restaurada, que é a igreja do filme Pagador de Promessas, que tem aquela escadaria maravilhosa. Depois de 50 anos, a igreja foi restaurada. É incrível. Tem o Palácio Arquiepiscopal no Pelourinho totalmente restaurado. Restauração feita pelo BNDES. Hoje é um museu sobre a Igreja Católica, a colonização católica na América Latina. Muito bacana. Você tem a Praça do Mercado Modelo totalmente revitalizada. Você tem a Casa do Carnaval criada, onde você tem essa experiência até holográfica ali com questões ao Carnaval. Você tem a Casa do Jorge Amado. Então, se você tiver pequenos grupos, você tem que ir nesses lugares. Aí vem os lugares um pouco mais escondidos, né? Por exemplo, no coração da Baía de Todos os Santos tem a Ilha dos Frades, onde tem o restaurante da Preta. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma experiência única no mundo. É como um restaurantinho como o dela, eu só vejo assim, tipo no Tahiti, na Tailândia. Obviamente que lá tem o aspecto do Tahiti, da Tailândia. Aqui é um restaurante com alma baiana. Então você vai no meio de uma ilha privativa, você basicamente chega só com lancha. Então, para o turismo de luxo, isso é do nível mais alto nível que você possa pensar. E é um luxo que do restaurante dela até o pier, por exemplo, tem até carrinho de golfe que busca os visitantes. Mas é algo que poucas pessoas conhecem. Mas é um luxo realmente você poder ir no restaurante da Preta. Você tem as barracas do Louro, né? Em Salvador as pessoas chamam barraca, mas são grandes equipamentos. Tem barracas que comportam 500, 1.000 pessoas, mas eles dão a expressão aqui de barraca. Mas você tem uma barraca do Louro que fica na Pedra do Sal, não sei se vocês conhecem, que é uma praia atrás do farol de Itapuã, que não é uma praia, vamos dizer assim, de tão... ela é muito frequentada, é muita gente, mas essa praia do Sal, que fica próxima a ela, você tem uma pequena barraca ali que comporta em torno de 30 pessoas, é um beach club. É um beach club com os coqueiros de Itapuã, com pequenas piscinas naturais ali no mar. Então, isso sim é exclusividade, isso sim é luxo. Você mencionou Filhos de Gandhi, né? Quem pode desfilar nos Filhos de Gandhi, mas eu diria ainda que tem vários centros, por exemplo, quem quer conhecer um pouco da religiosidade de uma religião de matriz africana, você tem ali o terreiro do Gantuá, você tem o engenho velho de Brotas. Quer dizer, esses terreiros, você com um agendamento, através de um concierge de um hotel, com todo respeito, você consegue conhecer algo que para muita gente é totalmente novo.
né? Porque fica muito é o folclórico essa questão de Umbanda, etc. Mas você consegue ver aquela atração. Isso sim eu acho um luxo, você poder entrar, enfronhar realmente na cultura local. E uma coisa que eu noto muito, Simone, é que, por exemplo, até no caso de um hotel, para a gente fazer o Fera um hotel especial, você tem que atrair os locais para frequentarem o hotel. Se você quer um turismo, um visitante, que ele quer uma coisa mais especial de determinada cidade, você tem que levá-lo onde os locais frequentam. Ele não quer ir onde está cheio de turista. Ele quer ir onde tem pessoas, isso aqui é um segredinho, isso aqui é um local. Então, eu acho que a gente tem que ir muito nesses locais de Salvador, onde os baianos frequentam. Isso, se você tiver se hospedado num hotel, ou se tiver amigos na cidade, eles conseguem te direcionar para isso. Né? Então, Salvador, a gente fala de unicidade, o que ela tem de especial? Ela tem tudo isso, ela tem essas igrejas que não vão achar em lugar nenhum do mundo, você tem esses terreiros de candomblé onde você não vai achar, você tem uma Ilha dos Frades onde você não vai achar em lugar nenhum do mundo, uma Barraca do Louro. Então, são coisas muito especiais. E isso que eu acho bacana, é a originalidade. Né? Não é o que chama em inglês cookie cutter, não é que você copia as coisas. Então, acho que tem que ir em ambientes muito realmente especiais. E, para não esquecer, para quem não conhece, o Santo Antônio Além do Carmo é um bairro acima do Pelourinho, porque nós temos o centro histórico, né, de Salvador. Dentro do centro histórico você tem o Pelourinho, que era onde eles faziam havia a punição dos escravos, que é apenas uma praça, as pessoas acham que é um bairro, mas não é o Pelourinho. Saindo do Pelourinho, você sobe um morro e você está no Santo Antônio Além do Carmo, que você tem ali dezenas de barzinhos super bacanas em cima do Porto de Salvador. Então você tem uma vista super privilegiada. Muitos turistas não vão lá, né? Muito local vai lá, pessoas locais vão lá. Então isso também eu acho uma experiência única, a pessoa poder fazer esse tipo de passeio. A gente tem mais 5 minutinhos, acho, aqui, daí... E eu acho que pela fala do Antônio, uma coisa que é notória, né, como ele está colocando, é que é muito importante, quem dá o tom do que é o melhor, né, digamos assim, é o soteropolitano, né, é o baiano que está ali, né, é ele que vai falar assim, esse acarajé realmente é muito bom, essa buqueca que você garante é muito bom. E qual que é, quando a gente fala do turismo de luxo, todo mundo fica, né, o luxo, né, aquela coisa, é muito distante, muito exclusivista, né, mas ao mesmo tempo, o que o Antônio está colocando aqui é que, na verdade, quem sabe realmente o que é melhor, o que é, né, em termos de efervescência cultural, é aquele que mora lá. Então, a gente pode dizer que, nesse sentido, o turismo de luxo, ele é inclusivo, ele deve ser inclusivo, a gente deve incluir as manifestações, a prática da própria comunidade dentro de algumas experiências, quer dizer, a gente precisa valorizar isso, né? Então, dentro dessa questão, fechando aqui um pouco o bloco, acho que cabe aqui para cada um, qual que é o desafio da gente melhorar isso dentro de Salvador, essa percepção de que o luxo o que está aí, de uma certa forma, com uma qualidade de experiência, né? Mas em termos de destino, né? Como que o destino aproveita melhor os segmentos de luxo e abraça isso para, de uma certa forma, gerar mais aí riqueza por meio do turismo para a sua comunidade soteropolitana? Eu acho que Salvador já vem, como eu falei antes, né, há um bom tempo numa linha muito correta e tá no caminho certo. Nada vem rápido, é um trabalho que leva tempo. E eu acho que a fala do Antônio está correta, só que é importante a gente lembrar que o estrangeiro, seja ele estrangeiro de São Paulo, mas ele é estrangeiro à cidade, né? O estrangeiro de país, ele não necessariamente está confortável com o que o local está. Então, seja segurança, infraestrutura, acesso. Eu acho que o ponto que fala do luxo é o respeito à diversidade, né? Então, não é porque o local está disposto a ficar no trio elétrico, numa situação nervosa atrás do trio elétrico e adora aquilo, que a gente pode esperar que o inglês ou o americano ache aquilo máximo. Porque aquilo culturalmente é tão distante da realidade dele, a gente tem que respeitar isso. E aí talvez criar condições para acomodar aquela característica que tanto o preocupa. Eu acho que o luxo vem disso, né? Não é eliminar
ninguém, mas é cuidar da preocupação do visitante, seja ele paulista, carioca, suíço, abastado, estudante, cada um tem a sua característica. E a pessoa que está buscando luxo, que tem o ticket médio mais alto, ele naturalmente demanda mais. Então, acho que minhas colocações principais são acesso, sempre se preocupar com acesso, né? Eficiência de acesso, que é tempo perdido, a gente faz, e tempo é um recurso mais raro que a gente tem na vida, né? E outro elemento que Salvador vem trabalhando muito bem, mas nunca pode deixar de trabalhar, né? É a segurança. Segurança é a maior ameaça que o turismo tem, a falta de segurança. Então, a gente sempre tem que cuidar. Okay. E todos nós temos que cuidar da segurança, não é só o governo, né? Então, fica aí a minha colocação. Cuidar de segurança e ouvir o passageiro de forma a se adaptar para trazer e cobrir as preocupações dele. Legal. Tomás? Boa, Bob. Eu ia até colocar o primeiro ponto, seria segurança. Os governos, normalmente Brasil, sempre, e alguns governos falam em milhões de visitantes, de turistas. Eu acho que a quantidade não é qualidade. Eu acho que tem que ter os dois, tem que ter um equilíbrio, mas tem muitos países que não focam na qualidade. E isso tem alterado no mundo afora. A qualidade desse viajante, ele exige muito mais, mas ele deixa muito mais para a população, para os vilarejos, para os locais. Né? Porque ele gera muito mais empregos, né, Tomás? Gera muito mais empregos, exato. E deixa muito menos lixo. Né? Quer dizer, ele é muito bom. Agora, o que tem que colocar infraestrutura, treinar a população, taxista, os guias, não adianta só o hotel. Né? É todo um conjunto que tem que trabalhar. Né? É um ecossistema, né, Tomás? É um ecossistema. Né? Sem isso, não consegue. Então, assim, esse acesso que o Bob falou, acho que é extremamente importante. E ter esse foco. O que nós podemos fazer para trazer esse turista, que não importa, que vem de São Paulo, vem de Paris ou vem de Nova York, no qual ele vai consumir muito mais e deixar mais pela cidade. Para a cidade, né? Então, acho que é esse o ponto. Bom, e a palavra final fica com você, Antônio, que está aí imerso na cultura baiana, soteropolitana, né, de Salvador, e que vive isso dia a dia com o seu empreendimento, aí o seu hotel, né? Eu concordo absolutamente com tudo que o Bob e o Tomás disseram. Eu, na verdade, moro em São Paulo, então estou muito habituado, por exemplo, a ver a questão de segurança, igual a gente está falando. Maravilha. Salvador, hoje, ela é tão segura quanto qualquer capital do Brasil. Ela não tem nenhum índice maior de violência. No Pelourinho, para vocês terem ideia, o centro histórico de Salvador é a região mais policiada que tem na Bahia por metro quadrado. Então, a gente é muito feliz de ter muito pouco, ultimamente, incidentes com hóspedes. Né? No passado era diferente. E a administração nova de Salvador tem feito um trabalho maravilhoso, com o prefeito ACM Neto, né? E agora vai ser o novo prefeito Bruno Reis. Então, Salvador se transformou nos últimos 8 anos. Então, eu acho que, você está falando de luxo inclusivo, eu acho que um hotel confortável vale muito a pena em qualquer lugar do mundo que a gente vai. A melhor coisa do mundo é você chegar depois de um dia exaustivo, que você visitou muita coisa, você encontrar um quarto onde você queira realmente esparramar na cama, estar num ambiente agradável. Mas eu acho que a cidade, nessas pequenas experiências que a gente faz, eu acho que são extremamente importantes também. Então, eu não acho que luxo é só um restaurante francês totalmente, né? Eu acho que é o oposto disso. Na minha visão, a gente está fugindo disso. O luxo é você fazer uma coisa, como a gente falou, muito original, desde que você tenha a segurança, desde que você tenha a confiança daquele lugar. E Salvador, eu acho que está caminhando. Leva tempo, como o Bob disse, não é do dia para a noite, mas acho que Salvador está caminhando para ter agora pequenos equipamentos, pequenos estabelecimentos que atraiam o turista de luxo. Né? São pequenos restaurantes, mas com serviço impecável. O que eu poderia dizer? Você precisa ter um produto legal, mas você tem que ter a alma daquele produto. Você tem que ter um serviço realmente impecável. A hospitalidade baiana existe, né? Que as pessoas ficam encantadas. Eu acabei de encontrar um amigo que esteve lá no hotel, falou: Antônio, o que é aquilo? Os mensageiros, recepcionistas. E um desafio grande nosso hoje
é de você passar esse calor humano, essa hospitalidade baiana, com um distanciamento social, né? Porque está todo mundo de máscara, está todo mundo tomando o maior cuidado do mundo. Então, como é que você ainda passa esse carinho? Conversando com as pessoas. O mensageiro aqui, para vocês terem ideia, a gente reabriu o hotel 1º de dezembro. Nós tivemos 15 treinamentos diferentes para todo mundo, foram 30 dias de treinamento. Um deles foi aula de história. Então, eles ficaram 2 dias aprendendo a história de Salvador. Então, esse mensageiro já replicou para os hóspedes, subindo no elevador com eles, que como é que o hotel foi construído, que foi a primeira rua do Brasil. Os hóspedes ficaram simplesmente encantados, né? Quem é que não fica encantado em chegar no local e você conhece mais a história daquele local? Então, eu acho que a Covid, você perguntou anteriormente, Simone, é um desafio muito grande para nós, muito grande realmente, né? Nós tivemos aí metade da malha aérea completamente cortada de Salvador, agora a gente está voltando aos poucos. No Fera Palace, a gente tinha 60% dos nossos hóspedes eram estrangeiros, né, que vêm para a Bahia, então isso nos afeta muito. E agora a gente está tentando ir atrás realmente do mercado doméstico, atrair todo mundo, né, e o grande mercado do Brasil, a gente sabe, é São Paulo, atrair essas pessoas para conhecer melhor Salvador. Muito bom. Eu preciso voltar para Salvador agora, nesse momento da pandemia, para lembrar da Terra da Felicidade, né? Porque eu acho que esse é realmente um fator que ninguém tira, que é o lugar da Bahia, que é completamente ímpar para mim, que realmente são as pessoas. Então, isso é um luxo, né? Se eu puder só finalizar um último comentário, eu acho que queria parabenizar a cidade, né, Salvador, no sentido da iniciativa. Tomás certamente compactua com isso, e eu acredito que o Antônio também. É uma pena que o Brasil não explora o potencial pleno do turismo. A gente fala de números, mas deixa eu olhar a curva de crescimento do turismo no Brasil ao longo dos últimos 20 anos e comparar com outros setores, a gente fica muito aquém. E Salvador, eu diria que vê turismo como algo estratégico, né? A prefeitura, os 2 mandatos, e o próximo certamente será igual, e isso faz toda a diferença. É um trabalho longo, mas a partir do momento que você vê que isso é uma estratégia e todo o potencial de geração de trabalho e renda que isso traz, vai dar certo. A gente tem que investir, desenvolver, e esse fórum acho que é um bom exemplo desse investimento. Muito bacana. Bom, acho que o nosso tempo encerrou aqui. Eu quero agradecer novamente esse convite e reitero aqui as palavras do Bob, realmente, que eu acho que o turismo no Brasil precisa de muito debate, muita discussão, para a gente retomar isso de forma muito mais plena e possível para todo mundo, né? Então, um grande abraço a todos e, como diz na Bahia, axé babá, né? É isso aí.